Queridos, graças e paz, boa noite. Espero que todos estejam com saúde. Estamos com saudades dos irmãos, né? Uma semana que nós não tivemos o nosso culto presencial e provavelmente ainda vamos por mais uma semana. Espero em Deus que no começo de abril já esteja tudo restabelecido, mas o importante é que você esteja gozando de perfeita saúde, tanto você como seus familiares, porque nós temos orado para que Deus possa nos abençoar diante disso. Eu gostaria nessa noite de refletir com você, querido, sobre esses momentos que nós estamos vivendo, né? E diante disso todos nós temos lembranças de momentos difíceis nas nossas vidas, momentos em que nós lutamos, duvidamos, né? Choramos, ficamos preocupados, mas também existe um outro ponto mais importante, queridos, e que isso transforma todas as coisas. É um momento em que nós nos damos conta de que Deus ainda age nas nossas vidas e que principalmente que Ele é muito bom. O livro de Lamentações, no seu capítulo 3, esse capítulo não é apenas o mais longo desse livro, mas é também o momento da virada nos sentimentos do profeta, porque ele estava passando por momentos assim de desespero, né? Mas nós percebemos que mesmo diante desses momentos ele traz à sua lembrança algo que possa lhe trazer confiança. Nós vemos ali o versículo 22 e 23 que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Essa mesma tradução na linguagem de hoje, que eu gosto um pouquinho mais, ela fala assim: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor, Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. A bondade e a compaixão de Deus, elas não são negociáveis, queridos. Elas não dependem de nenhuma ação nossa, de nenhuma atitude nossa. Elas estão disponíveis gratuitamente, mas exigem de nós uma resposta-chave com relação a isso. E qual é essa resposta, queridos? Que nós precisamos esperar por Ele. Pois é preciso esperar tranquilo a salvação no Senhor Jesus. O versículo 25 e 26 desse mesmo capítulo 3 nos fala assim: o Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Esperar, queridos, requer resistência. Nós temos que tratar aquilo que não podemos ver como se fosse realidade. Hebreus 11:1, que é a consequência da fé. Nós precisamos enxergar além do natural, confiando no Senhor, esperando. A espera, queridos, é a parte da fé que se apodera de Jesus. A espera também requer um autoexame nosso, uma disposição em que nós nos arrependemos e vemos a necessidade de retornar aos caminhos de Deus. O versículo 40 e 41 desse mesmo capítulo nos diz assim: examinemo-nos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Abramos o nosso coração a Deus. Ao enfrentar os desafios, queridos, principalmente nos dias de hoje, nos momentos que nós estamos passando, nós precisamos levantar o nosso coração para Deus, para o nosso Pai Celestial, e dizer-lhe que nós estamos dispostos a deixá-lo conduzir a nossa vida diante dessas situações tão adversas que nós estamos passando. E diante disso, queridos, o tema que eu quero tratar nessa noite nos diz assim, trazendo à memória o que me dá esperança. O que eu preciso trazer no meu coração, o que eu preciso trazer na minha mente, para que me dê esperanças, né, de passar por essas situações, esperando no Senhor, confiando e vendo o resultado, né, no futuro, nas nossas vidas. Abra sua Bíblia em Lamentações 3, nós vamos ler alguns versículos e depois vamos explanar o que nós precisamos trazer à memória para que isso realmente venha nos dar esperança. A partir do versículo 19 nos fala assim: eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim.
Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Nós vamos ver que nesse texto, nesse capítulo todo, Jeremias ele vem desde o versículo 1, relatando algumas coisas que ele está ansioso, que ele está preocupado, né, diante da adversidade que o povo está passando ali. Então ele só vem trazendo coisas negativas, pensamentos negativos. Quando ele chega ali no versículo 19, ele chega a uma conclusão: olha, todas as vezes que eu trago esses pensamentos ruins na minha mente, o que nós estamos passando, isso me traz tristeza, me traz solidão e principalmente me deixa abatido. E aí no versículo 20 ele fala: mas a esperança volta quando eu penso no seguinte: no que eu preciso pensar para que essa esperança, para que a alegria no meu coração ela retorne e eu possa conviver esses momentos atribulados, esses momentos difíceis, de uma forma onde a minha fé ela não seja abalada, onde o meu estado de equilíbrio emocional, espiritual não seja abalado, e diante disso, querido, eu possa vencer todas essas situações e sair do outro lado esperançoso, como diz o versículo 26, o melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Quais são essas coisas? O que nós precisamos pensar? O que nós precisamos trazer na nossa mente? A palavra de Deus ela nos mostra que todos nós estamos sujeitos a passarmos por tempos difíceis. Jesus já nos alertou lá atrás que nós passaríamos por atribulação, por dias maus. O próprio apóstolo Paulo também disse que nós devemos estar preparados para o dia mau. Agora, amado, a grande questão é quando essas aflições elas vão se prolongando, quando o dia mau se torna em dias maus, em semanas más, em meses maus, ou na situação que a gente já está atravessando, um ano muito mau. Essa passagem de Lamentações, ela foi escrita numa ocasião em que a cidade de Jerusalém ela tinha sido invadida por Nabucodonosor. E o profeta Jeremias ele começa a escrever sobre o sofrimento do povo por causa dessa invasão. A cidade tinha ficado deserta, muitos foram levados para o cativeiro na Babilônia, os valentes já não existiam mais, as pessoas estavam desesperadas, passando fome, clamando por um pedaço de pão, um resto de comida. Não está diferente dos dias de hoje, querido. Então, para que ele não caísse na armadilha da incredulidade, Jeremias ele começou a se lembrar de coisas que iriam trazer esperança novamente e que iriam ajudá-lo a permanecer firmes na fé. No versículo 21, como eu já li anteriormente, ele fala assim: mas a esperança volta quando eu penso no seguinte. Ele vem relatando uma série de coisas que entristece o coração dele, que traz amargura, que traz desconfiança, que traz incredulidade, que traz principalmente, além da tristeza, também o abatimento do coração. Aí logo em seguida ele vem: opa, mas espera aí, a esperança volta quando eu paro de pensar nessas coisas ruins e passo a pensar no seguinte. Essa estratégia, queridos, ela vale para nós nos dias de hoje. Vamos parar um pouquinho de pensar nas coisas ruins que estão acontecendo, nessas coisas. Elas estão acontecendo, nós não negamos isso, nós nos entristecemos de tantas pessoas que estão perdendo a vida diante dessa pandemia, mas será que é só nisso que a gente tem que pensar? Todas as vezes que eu me pego pensando nisso, o abatimento vem no meu coração, a tristeza vem, começa a fazer parte, e isso me deixa muito, muito mal. Acredito que com você não seja diferente, querido, pois nos dias difíceis, e aí nós precisamos entender que ao invés de alimentarmos a nossa mente com esses pensamentos negativos e de derrota, nós precisamos trazer à memória coisas que vão gerar fé, que vão trazer esperança no nosso coração e dessa forma nos alegrarmos. Mas não é uma alegria, queridos, diante da situação, é uma alegria de uma paz interior. A situação é preocupante, nós nos entristecemos, vemos amigos, vemos pastores amigos, vemos famílias envolvidas nessa situação. Isso claro que nos entristece, porém não pode abalar a nossa fé, fazer com que nós possamos ficar diante disso, queridos, isolados ou abatidos, porque não é dessa forma que um cristão vive na presença do Senhor.
E que coisas então, pastor, são essas que alimentam o nosso pensamento, para que a gente possa gerar fé, esperança e alegria no nosso coração? Em primeiro lugar, querido, nós precisamos trazer à memória o poder de Deus. Romanos 1:20 nos fala: desde os primeiros tempos, os homens viram a terra, o céu e tudo quanto Deus fez. Tendo conhecido sua existência e seu grande e eterno poder, assim eles não terão desculpa alguma quando estiverem diante de Deus no dia do juízo. Deus fez todas as coisas, diante da autoridade da sua palavra, diante do poder da sua palavra, da sua presença. Nós precisamos trazer isso à mente, nós precisamos trazer à memória o quanto nosso Deus, Ele é poderoso. De acordo com esse versículo que nós lemos em Romanos, queridos, se nós quisermos ter uma noção do tamanho do poder de Deus, basta apenas que a gente olhe para a criação. Você já parou para pensar sobre a grandeza do universo? Astros, estrelas, e tudo isso, querido, a palavra de Deus diz que Deus sustenta diante do seu poder, do poder da sua palavra, e que tudo isso, querido, está na palma das suas mãos, nas mãos de Deus. Nós precisamos olhar para a grandeza de Deus, querido, e quando nós fazemos isso, nós começamos a avaliar a grandeza e o poder de Deus. O que é o nosso problema diante de Deus? O que é uma provisão para o seu povo diante de Deus? Ele que criou todas as riquezas do mundo. O que é a cura de uma enfermidade para um Deus que nos deu vida? Foi por isso, queridos, mediante uma reflexão como essa, que o apóstolo Paulo ele escreve que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou que pensamos. Você parou para pensar o que levou Paulo, o que motivou Paulo a mencionar isso? Olha, o nosso Deus é poderoso, e além de poderoso, Ele faz infinitamente mais do que tudo o que eu e você pedimos ou pensamos, queridos. Quais são essas coisas que nós precisamos alimentar a nossa mente e o nosso coração diante dessas situações e adversidades que passamos, dias difíceis? Em segundo lugar, queridos, nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus já fez. É impressionante como a nossa memória, como nós temos a capacidade de trazer à memória, como ela funciona. A nossa tendência é de nos lembrarmos mais facilmente das coisas ruins que acontecem do que com as coisas boas. É impressionante isso. Eu não me descarto dessa situação. As coisas ruins, ela tendem a nos marcar mais do que as coisas boas. Por isso o Senhor ele ordena a Moisés que escrevesse um livro com todas as obras maravilhosas que ele tinha feito para o seu povo. E que diante disso, queridos, esse livro ele fosse lido constantemente para o povo, para as crianças, para os adultos, para os velhos, né? Todos os dias. Lembrando dos grandes feitos do Senhor. Foi dessa forma também que Asaf, no Salmo de número 78, ele procura gerar fé no coração dele e do povo diante das maravilhas que Deus fez. Se você ainda não leia o Salmo 78. E você vai ver como Asaf ele aborda toda uma situação das grandes coisas que Deus fez no meio do seu povo. E quando nós lemos essas coisas na palavra de Deus, esses momentos da grandeza de Deus, quando nós lemos isso, queridos, nós somos fortalecidos, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele fez no passado, Ele faz no presente, e Ele vai fazer eternamente para nós que somos seus filhos, para nós que somos seu povo. Em primeiro lugar, querido, traga à mente, traga à sua memória o poder de Deus, a grandeza de Deus. No segundo momento, querido, traga à sua memória aquilo que Ele já fez. Em terceiro lugar, queridos, nos dias de dificuldade, nós também precisamos lembrar das promessas que Deus fez para nós. Se nós formos olhar a Bíblia, queridos, nós vamos perceber que o nosso Deus é um Deus de memoriais. Deus ele faz questão de que nós nos lembremos de alguma coisa.
E o melhor exemplo disso, queridos, está em Abraão. Deus, ele pega Abraão, ele faz uma promessa para ele, faz uma promessa para sua esposa, que ele teria um filho. Nós encontramos isso lá em Gênesis 17. E que além de um filho, ele seria pai de muitas nações. Todavia, não apenas a promessa que Deus fez, mas ele fez questão de mudar o nome de Abraão. Antes era Abrão, que significa pai exaltado. Ele chama Abrão e fala: Abrão, a partir de hoje você não é mais Abrão, você é Abraão, que significa pai de multidões. E por que ele fez isso, queridos? Para que todos os dias, quando Abraão ouvisse esse nome, ele se lembrasse da promessa, que ele seria o pai de multidões. Quando alguém perguntava o nome de Abraão, ele respondia: eu me chamo pai de multidões. Todas as vezes que alguém chamava Abraão, ele ouvia pai de multidões. Ele era constantemente lembrado da promessa que Deus havia feito para ele. Em nenhum momento Abraão se esquecia dessa promessa de Deus. E você acha que a vida de Abraão era só alegria, festa? Claro que não, queridos. Quantas situações adversas ele passou, mas ele sempre ouvia a promessa sobre a vida dele: Abraão, pai de multidões. Da mesma forma, queridos, nós que temos os nossos dias maus, as nossas crises na fé, ele também tinha problemas, adversidades. Imagine a situação dele, os anos iam passando, Abraão ia ficando mais velho, a esposa dele ia ficando mais velha, e nada da promessa sendo realizada. Nesse meio tempo houve um equívoco da sua esposa, que não nos convém agora, mas aos 75 anos, Isaac nasceu. Desculpa, com 100 anos, Abraão com 100 anos, Isaac nasceu. Com 75, ele recebe a promessa. Foram 25 anos de espera. E é aqui nessa passagem, queridos, que o apóstolo Paulo nos diz que mesmo assim, Abraão se fortalecia na fé, dando glória a Deus e se lembrando de que o Senhor é poderoso para cumprir o que prometeu. Traga à sua mente as promessas que Deus fez para a sua vida, querido. Nos dias de adversidade, traga à sua mente os sonhos, os desejos que você tem colocado na presença de Deus, para que isso volte a trazer esperança no seu coração. Alimente a sua fé, querido, e você esteja cada vez mais pronto diante na presença de Deus, e também nos dias mais maus. Quais são essas coisas que alimentam o nosso pensamento, que precisamos trazer à memória para gerar fé e esperança no nosso coração, queridos? Em quarto lugar, nos dias maus, nós também precisamos trazer à memória quem nós somos. Nós nunca podemos esquecer de quem nós somos, de onde viemos, de onde estamos e para onde nós iremos. Romanos 8 nos diz assim: e assim, não devemos ser como escravos medrosos e servos, mas devemos nos comportar como verdadeiros filhos de Deus, adotados no seio da sua família, chamando-o de Pai. 16. O Espírito Santo de Deus fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. E se somos os seus filhos, então participaremos dos seus tesouros, pois tudo quanto Deus dá ao seu Filho Jesus, agora é nosso também. Olha o que Paulo ele está dizendo aqui nesse texto, quando ele fala que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção. E é por isso, querido, que nós podemos chamar Deus de Abba, Pai, de paizinho. Nós temos esse privilégio de sermos co-herdeiros com Jesus de todas as promessas, de tudo aquilo que Deus fez. Paulo ele está querendo dizer, queridos, que nós somos filhos de Deus e de um Pai que é próximo, que está
se relacionando conosco em todos os momentos e busca uma intimidade profunda, uma intimidade verdadeira, tão verdadeira que nos permite de chamá-lo de paizinho, de papai. Paulo também, querido, relata que nós recebemos esse espírito de adoção. Naquela época, queridos, a lei ela permitia que um pai deserdasse um filho. Presta atenção. Naquela época, um pai poderia deserdar um filho de sangue, mas jamais ele poderia rejeitar um filho adotivo. Jamais ele poderia deserdar. Por quê? Porque o filho adotivo foi uma escolha, ele escolheu adotá-lo. Olha que coisa linda que Deus usa o significado, e Paulo abrange diante disso. Ele nos escolheu. Não fomos nós que o escolheu como pai, mas sim ele. E diante disso, querido, ele jamais vai nos desamparar. Jamais ele vai buscar ter intimidade conosco. E diante disso, queridos, as suas promessas sempre cairão sobre as nossas vidas. Deus decidiu ser o nosso pai. Foi uma decisão dela. E essa realidade jamais e ninguém pode mudar. Uma vez que eu e você nos tornamos filhos, sempre seremos filhos. Muitas vezes, queridos, nos dias difíceis nós temos a tendência, e eu não estou julgando, mas a gente tem uma tendência de abaixar a cabeça e que nós não somos nada, somos coitadinhos, ó céu, ó vida. Mas, meu amado, de coitadinho nós não temos nada. E sabe por quê? Porque nós, eu e você, somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso. Nós somos herdeiros, cordeiros com Cristo. No final do versículo 17, Paulo ainda diz que se nós sofremos com Cristo, nós também seremos glorificados com Ele. Traga a memória, querido, quem nós somos, quem você é, quem você era. E hoje, quem você é na presença de Deus. Que coisas então nós precisamos trazer na nossa mente para alimentar o nosso pensamento, para gerar fé e esperança. Em último lugar, queridos, nós precisamos nos lembrar do amor, da bondade e da fidelidade de Deus. Lamentações 3, 21, 22 e 23 nos diz: mas a esperança nossa, como eu adoro esse versículo 21, 3, 21. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. 23. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Você parou para pensar nisso, meu amado? Todo dia pela manhã, Deus ele renova o seu amor, renova a sua bondade, renova a sua fidelidade, renova a sua graça para o seu povo. Você parou para pensar nisso, querido? Ontem foi ontem, você entristeceu o coração de Deus, foi ontem, peça perdão para Ele, e hoje entre nessa nova renovação do amor de Deus sobre a sua vida. Isso tem que nos trazer alegria, tem que nos trazer paz, tem que nos dar esperança, de que só nele, os dias maus serão vencidos. Nós precisamos, queridos, permanecer firmes na fé, a nossa confiança firmes em Deus diante dos dias e das adversidades, dos dias difíceis e das adversidades. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, assim estão os montes. Alegra o seu coração, querido. Nós estamos na presença de um Deus poderoso, de um Deus amoroso, de um Deus bondoso e de um Deus fiel. Jeremias, querido, ele está dando aqui 3 motivos para que eu e você possamos
nos alegrar e confiar em Deus. Primeiro, seu grande amor. Segundo, a sua grande bondade. Terceiro motivo, querido, a sua grande fidelidade. Perceba, queridos, que Jeremias não está falando do amor dele, que ele está dando amor, não, ele está falando de Deus. A bondade e fidelidade não era de Jeremias, mas era o amor, a bondade e a fidelidade de Deus. Queridos, entenda de uma vez por todas, eu já tenho várias vezes falado isso, nós estamos cantando várias vezes essa mesma música, não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Amados, se nós não amarmos a Deus, Ele vai nos amar, mesmo assim. Se nós não tivermos atitudes boas, se nós não formos, Ele vai ser bom do mesmo jeito. Se você não for fiel, queridos, Ele vai ser fiel também da mesma forma, porque Ele não pode negar a si mesmo. Porém, diante de todas essas coisas, acima de todas essas coisas, e juntamente com elas também está a justiça de Deus. Ame-o. Seja fiel. Seja bondoso. Para que o Senhor não venha cobrar isso de você, queridos. Deus jamais vai mudar. E Ele quer que nós possamos, queridos, dentro dessa intimidade, dentro desses dias difíceis, dentro desses problemas, das adversidades que estamos passando, possamos confiar nele e trazer à memória, querido, não as coisas ruins, as coisas que nos deixam para baixo, que nos deixam agitados, que nos deixam ansiosos, que nos deixam estressados. Não. Essas coisas estão aí, fazem parte. Nós precisamos tomar conhecimento para termos prudência, sabermos de que forma agir, porém, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nos dias maus, queridos, nós somos bombardeados com pensamentos ruins, negativos, de derrota. E é por isso que nós devemos aprender a alimentarmos a nossa mente, o nosso coração com as coisas que geram fé, alegria e paz no coração. E quais são essas coisas, queridos? Em primeiro lugar, nós precisamos trazer à memória o poder de Deus, um Deus poderoso, diante da sua palavra e do seu agir. Em segundo lugar, queridos, nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus já fez. Traga à memória o que o Senhor já fez por você, pela sua família, pelo seu lar, meu amado, diante do poder e dessa autoridade de Deus. Em terceiro lugar, nos dias de dificuldades, nós também precisamos lembrar das promessas que o Senhor fez por nós. Também precisamos, queridos, nos dias maus, precisamos trazer à memória quem nós somos, quem nós éramos, onde estamos e para onde vamos. E por fim, queridos, precisamos nos lembrar do amor, da bondade e da fidelidade de Deus. Para concluirmos, queridos, essa mensagem, essa reflexão dessa noite, diante do caos em que o mundo está vivendo, querido, produzindo nas pessoas, e nós estamos também envolvidos nisso, tem produzido insegurança, medo, revolta, temor, angústia, falta de escrúpulos, sem critérios, sem ter nenhuma noção da palavra de Deus, deslealdade, insensibilidade, ganância, incredulidade. As pessoas estão ficando cada vez mais incrédulas diante da palavra de Deus. Isolamento, já não, nem tanto isolamento imposto, mas o próprio isolamento das pessoas. Isso levando-nos a uma falta de razão para viver. Diante de todas essas coisas, queridos, aonde encontrar esperança para continuar a nossa caminhada, no nosso dia a dia, para continuar vivendo? Na maioria das vezes as nossas lamentações são fruto das consequências das nossas próprias ações. Lamentamos por não termos os nossos desejos satisfeitos, mas nunca buscamos se era da vontade de Deus. Lamentamos por uma situação dolorosa, por vivermos em angústia, por resultados desagradáveis, por estarmos vivendo em situações apertadas financeiras, pela morte de um ente querido.
Porém, quantas vezes lamentamos e choramos diante de Deus por ver tanta incredulidade e práticas pecaminosas num mundo vazio e sem esperança? Quantas vezes nós choramos por ver que a cada dia pessoas estão sendo destruídas por falta de temor a Deus? O próprio Jesus, ele nos alertou isso em Lucas 23, 28, quando ele fala: mas Jesus voltou-se e lhes disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês mesmos e por seus filhos. O livro de Lamentações, queridos, ele é conhecido como Lamentos de um profeta chorão, né? Em Lamentações 2:11 mesmo está dito ali que Jeremias era um profeta chorão. Mas ele lamentava, querido, porque ele via o estado deplorável do povo e que principalmente não praticava o arrependimento verdadeiro. Eles não se arrependiam dos seus maus caminhos, continuavam na prática do pecado, largados, cuidando apenas das suas coisas. E diante disso eles não se voltavam para Deus. Diante do imenso caos generalizado ali, queridos, nesse momento, o profeta ele ainda encontrou motivos de ter esperança. Ele olhou, se examinou e encontrou motivos, queridos, para que ele pudesse ter a esperança renovada. E diante disso ele passou a adorar a Deus e passou a falar para o povo: olha, é dessa forma que nós precisamos alimentar a nossa mente. Os verdadeiros filhos de Deus vivem permanentemente com a mente firmada nas coisas que lhe traz esperança, em tudo que tiver boa fama, em tudo que tiver virtude, em tudo que for bom, nisto pensai. O nosso Deus é um Deus de esperança. E a base para a nossa esperança, queridos, também está nesse capítulo 3 de Jeremias, de Lamentações. Lamentações de Jeremias. Quais são as bases para a nossa esperança? Primeiro, o grande amor de Deus. Lamentações 3, 22. Segundo, as inesgotáveis misericórdias do Senhor. Lamentações 3, 22 e 23. Terceiro, a grande fidelidade de Deus. Lamentação 3, 23. Quarto, ter o Senhor como esperança. Lamentações 3, 24. E em quinto lugar, queridos, a bondade infinita de Deus. Lamentações 3, 25. A nossa alegria de viver, queridos, precisa estar firmada não apenas na rocha que é Jesus, mas também na esperança da salvação que temos em Cristo. Romanos 8, 24. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Romanos 8, 12 nos diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Meu amado, aqueles que permanecerem verdadeiramente como filhos de Deus diante da fé, da esperança e do amor terão renovada as suas forças, e a sua caminhada, querido, será inabalável. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nunca se esqueça disso, nunca se esqueça disso. Tenha Lamentações 3, 22, 23, 21, 22 e 23 gravado no seu coração. E eu te dou toda a certeza que todas as vezes que você estiver passando por uma situação adversa, por momentos difíceis, e trazer isso à sua memória, você será restaurado e revigorado na sua fé e na sua esperança. A misericórdia de Deus é algo que o homem não merece, nós não merecíamos, nós não merecemos. É uma ação graciosa de Deus, é a graça de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas, é um favor imerecido. E o amor de Deus, queridos, como nós acabamos de ler, se manifesta ao amanhecer de cada manhã. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, grande é o Senhor e muito digno de louvor e adoração.
Senhor, aqui nesse momento nós estamos pensando e meditando nesse teu amor, na tua fidelidade, na tua bondade constante e fiel sobre as nossas vidas, Senhor. O teu nome, Deus, é conhecido em todo o mundo, por toda a terra. O Senhor é louvado, é adorado, porque todas as tuas ações revelam a tua perfeita justiça. Nós, Senhor, que somos teus filhos, assim como Paulo nos afirma, nós desejamos cantar de alegria, porque grande é o Senhor e muito digno de ser lembrado. Gostaria aqui, Senhor, de encerrar essa oração reafirmando o que Jeremias nos diz em seu livro de Lamentações, capítulo 3. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso, fico abatido. Mas a esperança sempre volta quando eu penso no teu amor. E que esse amor nunca se acaba e a sua bondade não tem fim. E esse amor e essa bondade, Senhor, são novos a cada manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor. O Senhor é bom para nós que confiamos em Ti. E o melhor, Senhor, é ter a esperança e aguardar em silêncio a sua ajuda, Senhor. Fortaleça-nos diante da nossa fé. Que possamos entender que nunca foi sobre nós, Senhor, mas sempre será sobre Ti, Deus. Sempre será sobre o Teu Filho Jesus. Sempre será sobre o Teu Santo e Doce Espírito. Pai, coloca nas Tuas mãos os Teus filhos que estão ouvindo nesse momento essa mensagem, os nossos lares, as nossas famílias. Passamos por momentos difíceis, já se prolongam por mais de um ano. Em alguns momentos isso nos abalou, nos entristeceu, mas queremos renovar a nossa esperança e para isso trazer à memória o Teu poder, a autoridade da Tua palavra, os Teus feitos maravilhosos sobre o Teu feito, as Tuas promessas e a Tua forma de agir, e nunca esquecendo de quem somos, pois só o Senhor teve a bondade suficiente de nos adotarmos como filhos. Obrigado, Papai. Nos conceda uma semana abençoada, Pai, que nós possamos estar nos reunindo muito em breve novamente nos nossos cultos presenciais. Mas diante disso, que o Senhor venha amenizar a nossa saudade e venha, Senhor, principalmente aquecer os nossos corações diante da firme esperança e promessa de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, querido. Tenha uma semana abençoada. Vamos orar aí em nome de Jesus. Esperar que ainda no próximo final de semana estaremos realizando o culto dessa forma, mas muito em breve juntos, né? Na igreja, inclusive celebrando o nosso aniversário. Que você tenha uma semana abençoada. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê esperança. Que a tua família, que o teu lar seja ricamente abençoado pelo Senhor. E essa sempre será a minha oração e o meu carinho para com você. Com saudade. Deixa eu terminar esse vídeo aqui, senão eu vou começar a chorar daqui a pouco. Beijos. Fiquem na paz, queridos. Deus é bom.